Olá, a paz do Senhor a todos os amados e amadas. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo das lições bíblicas da EBD, cujo os ensinamentos é referido ao avivamento. E nós já estamos na lição 4. Na lição 4, nós estamos falando sobre o ministério avivado de Jesus. Como vocês podem ver aqui, o cenário hoje é diferente. Eu estou aqui na roça dos meus parentes e aproveitei essa oportunidade para poder estar aqui gravando um cenário lindo como esse, todo verde. Então eu não poderia perder esta oportunidade. Nesse momento de descanso, eu quero aqui compartilhar com vocês, porque no domingo nós tivemos essa lição, a lição 4, porém eu não pude expressar todo o raciocínio, a revelação, parte de estudos que eu recolhi, lendo a Bíblia, meditando, orando, e aí eu vou aproveitar e vou estar passando aqui para você via YouTube, via internet. Tivemos uma lição, uma aula muito boa, inclusive foram pastores lá na nossa aula, e aí eu tive que aproveitar o privilégio para aprender com eles e permitir que eles dessem a aula. Eles vieram de longe, então eu permiti que eles ensinassem mais do que eu e gostei muito, aprendi também muita coisa. Então, o que eu ia dizer lá, eu vou aproveitar e vou dizer aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. A lição começa usando a palavra na Bíblia escrita no livro de Lucas, capítulo 4, que vai do verso 14 a 22, onde explica o ministério avivado de Jesus. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para fazer a obra do Pai com a finalidade de resgatar a humanidade do pecado. E para isso, ele precisava do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ele não poderia fazer, porque ele estava desprovido de todo o seu poder. Há outras passagens da Bíblia explicam que ele deixou toda a sua glória na mão do Pai, para poder vir e consertar a bagunça que Adão e Eva fez nessa terra, dando ouvido ao diabo. Por isso está escrito, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, vamos ler na nossa revista, na leitura em classe, que diz assim: então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Versículo 15. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvados. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e se levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Então começou a lhe dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos.
e todos davam testemunho e maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca e dizia: não é este o filho de José? Então está escrito no livro de Lucas, capítulo 4, verso 22. Vamos para o texto áureo. O texto áureo da revista diz o seguinte: então, pela virtude do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A verdade prática explica o seguinte: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então, o texto áureo e a verdade prática, ou seja, iremos nos ater ao que está mandando aqui a revista. Eu só vou complementar com alguns pontos de raciocínio, de revelação e de entendimento que Deus me deu, que não está contido aqui na revista, tá bom? Mas vamos se ater isso. Aqui está querendo dizer que quando o crente, ele é cheio, ungido, capacitado, dirigido pelo Espírito Santo, ele consegue realizar as obras de Deus da forma como o Pai determina que seja. E os frutos são revelados, os resultados são revelados e o nome dele é glorificado. Resumindo tudo isso, é o que quer dizer, tá certo? Então, vamos agora para a leitura do comentário da palavra-chave. Na revista diz assim: Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande percussão diante do povo, pois sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nessa lição veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Vamos agora para o tópico 1. O tópico 1 diz o seguinte: Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O tópico 1 diz: o Espírito Santo na vida de Jesus. Começando, letra A, pelo nascimento. Aqui eu vou iniciar o que está na revista e vou complementar com a revelação de Deus a mim dada pelo conhecimento da palavra que a mim me foi dado, certo? Vamos lá? Letra A, do comentário das palavras-chave. Você pode ter uma revista dessa, da EBD, e você vai entender o que eu estou falando. Letra A. E se você quiser também ter mais entendimento sobre esse estudo, você pode continuar voltando os vídeos anteriores dos meus estudos e você vai compreender, tá certo? Letra A. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está escrito isso em Lucas, capítulo 1, versículo 35. E agora a revista diz: aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação, ou seja, sob a virtude do Espírito Santo, o nosso Senhor se tornou o Emanuel. Isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então, a primeira explicação da revista, referindo-se ao nascimento virginal sobrenatural que o nosso Salvador teve. Então aqui começa com o nascimento.
E aí mostra como o Espírito Santo criou e executou ali o nascimento do Salvador. Chamou Maria, que era da linhagem do rei Davi, a linhagem do rei Davi. Se ainda os reis de Israel, os verdadeiros reis, porque o rei que estava lá, Herodes, não era judeu de nascimento, ele era da raça idumeia, ele era indumeu, não tinha nada a ver com a raça judia. Ele estava ali a mando de Roma para subjugar o povo de Israel e colher impostos, só servia para isso. Mas se Maria, se os povos não tivessem sido dispersos, aquela coisa toda, Maria era uma das princesas. Se existisse ali o rei atual da linhagem de Davi, Maria e José, ambos eram primos, ali Maria era uma das princesas. Mas como o reino foi tomado e havia ali um domínio romano sobre aquela nação, os povos, mesmo sendo de linhagem real, vivia como escravo em própria terra, na sua própria terra. Era subjugado pela mão de ferro do Império Romano. Então, para se cumprir as profecias que dizia que o Messias viria da linhagem de Davi, Deus, por intermédio do Espírito Santo, apareceu a Maria, usando ali o anjo para dizer que ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Agora vamos ver na Bíblia que essa profecia aqui já era o cumprimento, mas milhares, quase 1000 anos antes, Deus já tinha usado os seus profetas para revelar esse acontecimento, para provar que na época era algo aos olhos humanos impossível, que ele teria que vir perfeitamente homem, mas ele tinha que vir também perfeitamente Deus. E como é que isso aconteceria? Se todos os seres humanos já nascem em pecado. Ora, Deus escolheu uma virgem, e escolheu da linhagem de Davi e uma virgem. Por quê? Porque o pecado, ele vem através da semente do homem. A vida vem do homem. Quando o homem coloca na mulher a sua semente, ali aquela semente já vem com toda a carga genética herdada desde lá de Adão do pecado. Então ele não podia ser nascido do esperma de José, marido de Maria. Ele tinha que ser nascido do alto, porém dentro do corpo de um ser humano e nascer de uma forma natural, para ele ter entrado pela porta do mundo e não usurpado e roubado como Satanás fez. E aí essa profecia, Maria se assustou como isso ia acontecer, e os profetas já tinham profetizado que isso ia acontecer, essa maravilha. Vamos ver isso? Está escrito no livro de Isaías capítulo 7. Mas antes eu vou aqui explicar melhor essa conversa. Vamos ver aonde está. A gente pode ver essa conversa no livro de Mateus, capítulo 1. Vamos para Mateus, Novo Testamento, capítulo 1. Diz assim, Mateus, capítulo 1. Foi muito glorioso esse feito. Mateus 1, versículo 21. O anjo apareceu agora para José, aquele que seria usado para ser o pai adotivo, protetor de Maria, protetor do menino, para que os dois pudessem também, usado pelo Espírito Santo, para trazer o Salvador, o Messias, ao mundo. Então, o anjo apareceu a José em sonhos e disse que era para ele não rejeitar Maria, porque ele estava querendo rejeitar Maria, pensando que ela tinha adulterado, ou que tinha sido usada,
e não queria revelar. Vamos lá. Então, no versículo 21, o anjo diz em sonho a José: olha, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, o próprio nome desse Messias já diria o que ele é e o que ele faria. É claro que a tradução original do nome dele não é Jesus, é Yahushua. Os judeus, eles sentem um tremor terrível para dizer esse nome. Então chama ele por títulos como Adonai. Essa tradução de Yahushua, que é hoje vista e lida como Yeshua, significa Ye ou Yah, de aleluia, o nome do Criador, Yahua, em hebraico está lá no pai hebraico, Yahua, Yahua, Shua, Shua ou Shá significa salvação. Salvação. Então, Yahu, ou seja, o Pai, louvado seja o teu nome, Pai, é a salvação. Então ele tinha que ter o nome do próprio Pai. Tanto lá que em Filipenses diz que depois que ele se humilhou, venceu a morte, Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. Eu pergunto a você, qual é o nome que está acima de todo nome? Existe algum nome acima do nome de Deus Pai? É claro que não. Então qual era o nome? O nome dele. Qual era o nome dele? Yahu. Yahu. Então, Yahu salva, ou seja, Yahushua. Transliterando para um bocado de linguagem até chegar até o nosso português, chama-se Yeshua. E os gregos veio e traduziu todo esse nome e colocou uma forma de Jesus. Jesus. Coisa que eu teria 1 hora para explicar só isso aí, mas não é o que nós estamos estudando, por isso que eu não vou explicar. Por causa do nome de Jesus, que é também profético, assim como José, que o nome dele é Yahusef ou Yosef, foi escravo, foi governador, e ele precisava de um nome egípcio, ele precisava de um nome pelo qual o povo que não era da linhagem da família dele entendesse. Se hoje fosse aí dado esse nome, as pessoas não aceitariam. Mas um dia, assim como José tirou a sua capa, tirou sua capa egípcia, seu chapéu egípcio, sua identidade egípcia e se apresentou somente aos seus 12 irmãos, está aqui, eu sou Yahusef, eu sou Yosef, aqueles que você... Assim também o Filho do Homem vai fazer isso quando se revelar a Israel. Sou eu, aqueles que vocês rejeitaram. Eu sou esse Jesus que vocês rejeitaram. Eu sou, ele vai dar o nome verdadeiro dele, que é o nome de Yeshua. Mas vamos sair daqui por causa do horário. Então essa profecia está com... Vamos lá, vamos terminar a profecia. Vamos lá, versículo 23. Eis que a virgem... Versículo 22, perdão. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito pelo Senhor por intermédio do profeta, que diz assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Onde está escrito isso? Isaías, capítulo 7. O livro de Isaías, capítulo 7, revela essa profecia muito antes de vir ter falado com Maria. O anjo falou para Maria esse cumprimento, mas antes já tinha o Senhor revelado ao profeta Isaías. Vamos ao mistério aqui? Vamos à parte agora do mistério. Isaías 7, né? Isaías capítulo 7. Então, o Espírito Santo, quando já lhe tinha escolhido Maria, ele já tinha planejado milhares e milhares e milhares de anos antes que ia preparar o Cordeiro para salvar a humanidade. Certo? Então, por isso que ele falou dessa forma.
Então, como está aqui, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e ela dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel é duas palavras derivadas do hebraico. Emanu e o El. Todas as vezes que você vê esse nome El, está se referindo a uma pessoa, nome poderoso. Os gregos vêm trazendo e interpreta para nós até chegar ao nosso modo de... Eu estou contemporaneizando a coisa para ficar mais fácil para você. Eu estou mastigando. Por isso que toda vez que tem essa palavra El ou Al, está se referindo a Deus. Emanu é uma palavra de companhia, andar junto, abraçar. Emanu. Então, é duas variações de nome, Emanu e o El, ou seja, Deus na nossa companhia, Deus estando com Deus presente. Entendeu aí, minha gente? Vamos lá? Tempos depois, o mesmo profeta, capítulo 9, ele explica o que isso aconteceria. Porque os judeus, esses aí são os judeus políticos de hoje, até hoje eles dizem que jamais o Deus dele, o Messias deles, seria Yeshua ou Jesus. Mas Deus, de todas as formas, provou para ele que o filho dele viria a este mundo e ele cumpriu todas as profecias. Uma delas está escrito no capítulo 9. Me faltaria tempo para explicar versículo por versículo, então eu vou adiantar, né? Como diz assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia do gentio. Povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exulta quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e todas as vestes revolvidas em sangue serão queimadas, servirão de pasto. Agora vem a profecia. Isso aqui, do primeiro versículo até onde parei, foi tudo o que aconteceu na jornada do Salvador. Ele, que tinha nascido em Belém, e quando chegou um ano, quase perto de um ano, foi levado para o Egito para se cumprir outra profecia do Salmo, acho que é 2, do Egito chamei meu filho, eu hoje te gerei. Então ele veio para ali, para Nazaré. E de Nazaré, após ele formar a idade sacerdotal para cumprir a lei, outra coisa que eu teria que ter tempo para explicar, ele começa o seu ministério. E ele vai exatamente aonde as primeiras 10 tribos de Israel se desviaram, pecaram e foram levados cativa pelo rei da Assíria. Então ele começa o ministério ali na Galileia. Por que Galileia dos gentios? Porque esses lugares foram ocupados pelas raças da Assíria, foi tomado aquele lugar ali. E aí muitos ali se misturaram, principalmente na capital, que era Samaria. Então ele precisava cumprir o que ele já estava escrito. Ele vinha para salvar e resgatar as ovelhas que se haviam perdido. Então, o momento não era revelar os povos do sul, que era Judéia, Jerusalém, ali dominava a religião judaica. Então ele começou o seu ministério aonde tudo começou lá, aonde as primeiras 10 tribos se perderam, porque ele veio para salvar o que havia se perdido, certo? Então, aqui já começa dizendo os feitos dele. Agora vamos ver como isso aconteceria, como é que Deus se faria homem, se Deus é muito infinitamente superior ao homem, como aconteceria esse mistério
Então o profeta, 1000 anos antes disso aqui acontecer, se eu não me engano foi 1000 anos antes, não estou muito lembrado aqui agora, ele usa a boca do profeta e fala tudo isso aqui. E ainda revela a parte mais sobrenatural. Vamos lá, versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Olha só. O vento está tirando aqui. Só um minutinho que o vento tirou aqui. Porque um menino nos nasceu. Aleluia. Um menino nos nasceu. E um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui está o mistério revelado. Vou repetir. Porque um menino nos nasceu. Quem é esse menino? Era o Jesus. Era o corpo, o hotel aonde ele precisaria morar. O corpo de homem. Ao mesmo tempo, ele era o segundo Adão. Porque o primeiro bagunçou, trouxe essas trevas todas ao nosso mundo. E as consequências desse pecado, que é toda essa maldade, tudo que você imaginar de ruim. Então ele precisava vir como homem. Então Deus, pelo seu Espírito Santo, fez esse homem nascer, esse menino nasceu. O sinal era esse. O homem, o segundo Adão, o corpo, o cordeiro que Deus preparou para salvar a humanidade. Ele nasceu. Olha a primeira revelação do mistério. Porque um menino nasceu e um filho se nos deu. Quem é esse filho? O Altíssimo, Soberano. E aqui vai falar o nome dele. Ele tinha que vir perfeitamente homem, o menino, o homem, o Adão, e o filho se nos deu. Nos deu filho, o filho. O filho se nos deu. Foi dado a nós. O Cordeiro de Deus. O filho foi dado para morrer pelos nossos pecados. Aleluia! E o Espírito Santo preparou esse presente para o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Pois é, ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por isso que ele precisava ele precisava de um corpo para se materializar, se manifestar, entrar ao mundo pela porta, e não arrudeando ou como intruso, como Satanás fez. Então ele entrou para se cumprir também a profecia de Gênesis capítulo 13, verso 15, que ele nasceria da mulher que pecou, ele nasceria, ele viria pela porta, pela forma natural dos homens vir ao mundo. Então, o menino se nos nasceu, ou seja, o corpo, Jesus, Nazareno, Cordeiro de Deus, segundo Adão. E o Filho se nos deu, algo gerado do alto, colocado dentro deste corpo. E como é o nome dele? E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, há de convir que Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro, jamais seria um ser humano. Não seria o rei Davi, os filhos do rei, não precisa nada disso. Então aqui está o mistério. O menino se nos nasceu e o filho foi nos dado. Glória a Deus. Então o Espírito de Deus já preparou, conforme a revista está dizendo, que o primeiro início foi pelo nascimento. Então eu estou aqui lhe revelando para você coisas que talvez eu não teria tempo para se dizer numa aula na escola dominical, devido, além de todos estarem ali compartilhando, né, cada um dando sua opinião, o horário é curto por causa das suas tarefas, né? Cada um tem que voltar para suas casas. Então,
tem outras profecias. Essa profecia foi 2000 anos agora depois, já tinha sido revelada pelos profetas do Novo Testamento. Vamos ver no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 3. Aqui ele vai revelar que o Espírito Santo, ele preparou esse corpo, preparou o corpo para a vinda do Filho de Deus, cujo esse menino foi nascido ao mundo, né? Que é o Jesus de Nazaré, como conheciam. Repare que na revista Lemos está escrito que a primeira coisa quando ele disse, olha, hoje se cumpriu essa profecia que você está vendo aqui. O Espírito de Deus está sobre mim, ele veio para fazer a obra do Pai, libertar, curar, transformar e trazer o ano aceitável, o ano que Deus vai ficar de bem com a humanidade. Por quê? Por quê? Porque desse período, antes de Jesus chegar e se revelar, foi-se feito 400 anos. E aí, para você entender, você vai precisar de conhecer a história judaica, a história da Palestina, que ali os bizantinos invadiram, que outras nações ali invadiram, tomaram conta de Jerusalém após a destruição do Império Romano no ano 70 depois de Cristo. O ano 70. Perdão. Após o povo de Israel sair do cativeiro e aquela coisa toda, ficou-se 400 anos sem Deus falar com o seu povo. Então, antes desse evento, Deus enviou, o Espírito Santo enviou João Batista para preparar esse caminho. Foi um grande avivamento, e no deserto, para se cumprir a profecia de Isaías 40, e agora ele em pessoa se revela. Então disseram, não é esse o filho de José, o carpinteiro? Ou seja, eles eram tão cegos, absurdamente ignorantes quanto a lei que eles sempre lia, mas se escandalizaram, porque jamais eles achariam que o Filho de Deus viria dentro de um corpo que nasceria de Maria, e na cabeça deles achando que era filho de José o carpinteiro. Mas ele ali se revelou e ele disse da onde ele veio. O corpo dele veio de dentro de Maria, que era da raiz de Davi, que era da raiz de Jessé, precisava vir para cumprir essa profecia. Mas o filho estava dentro daquele corpo e precisava. E ele agora, ao ser preparado para ser o sacrifício de Deus eterno, para quebrar a barreira da separação entre Deus e os homens, ele fez do seu próprio corpo esse cordeiro que os religiosos continuavam e insistiam em praticar. Deus ali, o ano aceitável do Senhor, Deus preparou o próprio cordeiro para poder tirar o pecado do mundo. Certo? Vamos ver, capítulo 10, versículo 3, o escritor aos Hebreus, Hebreus 10, verso 3, diz assim, entretanto, nesse sacrifício se faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, olha a revelação aí, Por isso, versículo 5, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Está vendo? Ele tendo a revelação do céu, essa conversa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, falando, e tem várias passagens das profecias, profeta Oséias fala isso, Jeremias, Deus dizendo, eu estou cansado do sacrifício de vocês só fazem matar os animais, derramar sangue, mas vocês não se redimem. A culpa não é tirada porque vocês são obstinados para o pecado. Tem outra passagem, está em Oséias, que diz, misericórdia eu quero. Quando é que vocês vão entender? Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Então ele teve que vir pessoa. Então o Pai preparou a vinda do seu Filho
olha, meu filho, você vai ser o cordeiro para salvar essa raça de pecador neste mundo. Então, nessa conversa aqui, vemos o que está escrito no Salmo 40. Salmo 40. Tá lá, você pode ir lá, você vai lá, o escritor inspirado pelo Espírito Santo revela esses mistérios aqui ao dizer essa palavra. Versículo 5 agora de Hebreus 10. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formastes. Verso 6. Não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse, olha aí a conversa no céu, olha essa revelação. Eu disse, eis aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aleluia. Oh, aleluia. Verso 8. Depois de dizer como acima foi dito, está escrito também, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Está vendo você? Eles não entenderam, não quiseram entender, e muitos deles até hoje, que as coisas da antiga aliança era para fazer uma alusão, era para ser uma ponte, uma ligação até a vinda do verdadeiro Cordeiro que tira de uma vez para sempre o pecado do mundo. João Batista, quando viu ele vindo, o Espírito Santo revelou a ele, ele diz aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Tira, remove. Então, ao fazer esse sacrifício, ele tirou esses rituais de vez. Para você ter acesso a Deus, agora você tem acesso através do sangue de Jesus, através do nome dele, você tem acesso até a presença do Pai, por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo preparou todos esses acontecimentos para se revelar à humanidade. Aprendeu aí? Vamos para a próxima etapa da revista, que fala sobre o batismo. Eu vou explicar que Deus, o Espírito Santo, ele preparou tudo isso através do nascimento, do batismo, e as outras partes vai ficar para o próximo vídeo por causa do horário, que já vamos estar próximo de 40 minutos, para que você não... que infelizmente o nosso povo tem uma dificuldade de perder tempo, gastar tempo para entender a palavra, né? Então, eu vou me submeter a isso. Vamos lá. Tópico B. O Espírito Santo preparou através do batismo. Vamos lá. No batismo, antes... Estou lendo agora a revista, viu? Comentário-chave. Tópico B. No batismo. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus se submeteu ao batismo de João no Rio Jordão. E ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu lhe dizia, este é o Filho amado, em quem me comprazo. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade, o Pai declarando Jesus como seu Filho amado e o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Então, a segunda parte aqui explica a prova que o Espírito Santo estava ali preparando o seu Filho para realizar a vontade do Pai. Então, o objetivo ali era mostrar eles três atuando na terra para estar conosco, Deus conosco, através de seu Filho se batizando,
se revelando ao mundo, através de João Batista, ali reconheceu o Pai falando do céu e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Só que eu encontrei mais passagens para revelar a você, para mostrar mais provas ainda, indubitáveis, certo? Então vamos lá. Eu coloquei o seguinte, ali, a primeira coisa que eu enxerguei ali foi que Jesus estava provando que ele veio como o servo de Deus, o servo do Pai. E ao ele ser servo, submeter à vontade do Pai, ele estava se submetendo à autoridade de Deus. Quem era a autoridade de Deus ali na terra? João Batista. Então, ele tinha que iniciar pelo batismo, porque ali era um sinal de uma nova vida por meio do batismo. Então, ele foi inaugurar. Ele não precisava se batizar, ele, o Filho, não precisava, porque o batismo ali simbolizava a remissão de pecados. Mas também, por simbolizar uma nova fase de vida, ele foi ele mesmo inaugurar. Não tem, quando tem inauguração de muitas coisas, as autoridades, né, o primeiro a ir lá, vai lá e corta aquela tesourinha, né, assim, se é alguma coisa, algum veículo, ele vai lá, ele não é o primeiro, né, o primeiro a provar. Pois é, então Jesus estava fazendo isso simbolicamente, porque ele não tinha pecado. Então ali, você pode ver isso em Mateus capítulo 3, versículo 15, ele vai e submete à vontade do Pai. Vamos ver essa conversa deles dois? Mateus 3, versículo 15, diz o seguinte. Mateus 3, versículo 15. Mateus 3, versículo 15. Eu vou adiantar o lado para você entender. Quando Jesus entrou e o Pai revelou a sua vontade a João, João disse: sou eu que preciso ser batizado por ti? E tu vens a mim? Eu não sou nem digno de tirar a correia de sua sandália. Jesus falou: olha, deixa por agora. É necessário cumprir as Escrituras. É necessário fazer o que foi determinado para fazer. Por isso, você vai me batizar. Me batize, João. Primeira, letra B. O Espírito Santo revela a João, que era o seu servo, que o Messias estava chegando. Vamos ver? João capítulo 1, verso 32. João 1, verso 32. Vamos ver a conversa? Diz assim, depois você vê aí na sua Bíblia. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba, pousar sobre ele. A conversa-chave é essa aqui, ó. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, João, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aleluia! Então precisava dessa segunda revelação. Testemunhar o seu servo. Como é que ele ia saber quem era o Cordeiro? Ele só conhecia Jesus, mas não foi revelado a ele que aquele Jesus era o Cristo. Ali dentro daquele corpo existia o Filho do Altíssimo. Então o Espírito Santo revelou a ele. Esse seria o que ia batizar com o Espírito Santo e que ia salvar o mundo e que era o Filho de Deus. Vamos ver? Ele precisava também, letra C, revelar agora ao povo, capítulo 3 de Lucas, verso 21, a gente até já leu também, quando o Espírito desceu em forma de pomba, ouve-se uma voz no céu e disse, este é o meu Filho amado, em que eu tenho prazer, para se cumprir também Salmos capítulo 2, onde Deus se revela usando a boca, né, do salmista para dizer essa expressão. Tá certo? Agora eu vou deixar para o tópico
que o Espírito Santo preparou a vinda do Filho de Deus, já falamos do nascimento, já falamos sobre o batismo, agora vamos falar na mesma página sobre a tentação. A tentação eu vou deixar para o próximo vídeo. Que o Senhor Deus te abençoe, Ele conceda graça e misericórdia sobre sua vida. Amém.